Bem-vindos, bem-vindas ao Reset Podcast. Mais uma edição maravilhosa está começando e dessa vez a gente vai falar como o capitalismo está sendo apurado e melhorado. Um assunto muito interessante. Eu sou Alexandra Fará, jornalista. Estou aqui com meu co-apresentador gatíssimo. Obrigado. Sinto honrado. Jonathan Marquesa Fonseca. Vocês falam que ele é tímido, vocês falam que eu só falo porque ele é tímido, gente. Alguém tem que compensar, a pessoa é tímida. Depois eles brigam. Eu tenho pé no chão. Depois eles brigam comigo no podcast, que só eu falo. Fica tranquila, Ale, você toma seu Faz o espaço. anúncio, nosso patrocinador. O nosso patrocinador oficial, ADN Reset, adnreset.com, seu marketplace de modo sustentável. e responsabilidade social. Muito bem. Oba, tava muito querendo fazer esse episódio. Bem-vinda, Ellen. Ai, obrigada. Gente, a Ellen é uma super jornalista, trabalha no mundo do jornalismo, da comunicação, do marketing, tem uma agência, a E-Comunica, que é uma agência modelo, e a gente vai falar sobre isso. Estou muito feliz, tem uns clientes gigantes. Fez um almoço da Decathlon com a gente, que foi uma delícia. Sim, foi muito legal. E a Ellen é uma agência certificada. B-Certificate. É tão chique, né? Bom, e a Cíntia, que é do Sistema B, e que é essa pessoa aí que aprova e não aprova. O que é o Sistema B? Hoje em dia a gente tem alguns certificados, alguns muito sérios, como o Sistema B, e outros nem tanto. Então a gente vai falar um pouco disso. A Cíntia acabou de me falar que a moda está aí na frente, querendo fazer com que essas empresas sejam certificadas. Uma empresa certificada, a gente tem mais certeza de que ela é uma marca idônea. Antigamente a gente idolatrava a marca, né? A gente comprava pela marca. Hoje a gente, além do logo, a gente quer saber a procedência, quer saber se a marca está fazendo tudo sozinha, e não só os produtos finais lindos, mas também se ela está recompensando o planeta pela produção dos itens de bens de consumo que ela faz, né? Sim. É isso, não é, Cíntia? É E a Cíntia tá lá, só uma canetada. Todos os meus amigos da moda falam assim, dificílimo passar nesse vestibular do Sistema B. É, mas não é impossível, né? Vou começar com a Cíntia, que vai dar uma visão mais geral, depois Tá. a gente vem pra Ellie, que tá aplicando na prática. Né, John? Quer começar? Sim. Cíntia, bom, para quem não conhece, o que é o Sistema B? Ótimo. O Sistema B é uma organização social, uma ONG, que ajuda essas empresas a se tornarem mais sustentáveis. É uma organização que já tem 10 anos aqui no Brasil e nos Estados Unidos surgiu em 2006 e que ela é muito conhecida pela certificação, né? Mas a gente ajuda as empresas em qualquer estágio a implementarem práticas reais para não ficar só no discurso. Então, assim, de forma resumida, é fazer com que elas, de fato, façam aquilo que elas estão se propondo, que elas não só tenham uma visão marqueteira, que nem as empresas em geral estão tendo muito aqui pelo modismo do ESG, mas que elas tenham de forma estruturada, a gente chama que são negócios de impacto. São negócios que se preocupam em não só gerar lucro, mas gerar um impacto positivo para o planeta e para as pessoas. Então, essa visão é uma visão de que todas as áreas, todas as atividades precisam incorporar ações que, de fato, vão reduzir o seu impacto negativo e proporcionar um impacto positivo para o mundo. Então, o Sistema B, ele ajuda nessa jornada. Seja de quem está no comecinho, profissionais se capacitando, seja empresas que estão ali começando a estruturar uma área, seja, de fato, onde, né, tem aí o ápice, que é quando uma empresa se certifica como empresa B, ou nos Estados Unidos é conhecido como B Corp. B né? Corp. Exato. Verdade. Então, é o que é um movimento global. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, hoje aqui no Brasil tem 300 empresas certificadas e no mundo são 7 mil. Então, é um movimento ainda pouco. pequeno, quando a gente Vocês são rígidos. pensar. Em quantos anos você falou? 8? Aqui no Brasil, 10. 10. Nos Estados Unidos já tem um pouquinho mais, já Aham. tem aí cerca de 15. Mas é um processo super rigoroso Que mesmo. estão certificadas hoje. Que estão certificadas. Porque elas podem hoje. perder. A cada 3 anos elas têm que ressubmeter. Certo. Então, e aí isso é uma curva assim que cada vez mais tem empresas buscando. Mais de 60% da nossa empresa, da nossa rede de empresas certificadas chegou pós-pandemia. Então, assim, às vezes me pergunto muito o que o ESG fez, né? Qual foi a mudança que aconteceu ao longo do tempo?
apesar de ter um modismo e um esvaziamento, talvez, ali, de certa forma, do que as empresas estão falando, muita gente ali só para constar, essa procura fez com que mais e mais empresas se preocupassem em entender a fundo. Então, muita gente chegou para o movimento pós-pandemia. Esse crescimento, que nem eu comentei, na moda é mais acelerado. Então, se hoje mais de 60% das empresas entraram, se certificaram pós-pandemia, na moda é mais de 80%. E a cada ano, mais empresas, e muitas empresas, inclusive, de portes diferentes. Antes eram empresas muito pequenas, que eram empresas que nascem já com aquele propósito forte, já assim, um trabalho mais nichado, às vezes. Hoje em dia já tem empresas também maiores, de uma atuação nacional, massiva, que implementam esse processo. Entendi. Gente, a gente está falando de empresas como, quer dizer, a Ecomunica, mas também a Natura, na moda, a Patagônia. Exato. Quer dizer, são empresas símbolos de sustentabilidade, que a gente chama de benchmarks, né? Para onde a gente olha com inspiração, né? Então, assim, esse podcast não é socialista, mas ele está de olho na industrialização. Porque a gente Ele não acha é socialista. que... Não é, mas a gente é capitalismo, mas a gente acredita que a indústria precisa ser chegada de perto. E não... Quer dizer, que geralmente as pessoas colocam, capitalismo, comunismo, né? Como se fala hoje nas redes. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é só melhorar os processos internos. E a moda foi da muito indústria. responsável por muitos problemas que existiram. É. Então, ela é, hoje em dia, Ela é responsável, por é. encontrar soluções para isso, né? Fazer com que o planeta seja mais regenerativo. Se a gente pensar que a indústria começou com a moda, exato, né? Porque assim, o B Corp, ele é para indústrias. Exato. Ele é voltado para a empresa. Para empresa. Para organizações com fins lucrativos. Certo. Então, ele é realmente entendendo que os negócios são uma grande força que precisa caminhar para o bem. Né? Então, ele é de fato voltado para o novo capitalismo, que a gente chama do capitalismo de stakeholder. Ou seja, todo mundo tem que ganhar, não é só a empresa. Certo. Né? A comunidade, os trabalhadores, os clientes, todo mundo tem que sair ganhando, inclusive o meio novo ambiente. Capitalismo. E nesse novo capitalismo, a indústria precisa ser limpa, né, gente? Pelo amor, as empresas precisam, né, fazer tudo direitinho, né, Ellen? Sim. Tá fazendo tudo direitinho aí, Comunica? Olha, está na jornada, né? Gosto de dizer que nem a empresa mais regenerativa do mundo é 100%. Perfeita. Porque a gente está vivendo num mundo de capitalismo que ainda não é de stakeholder, como a gente gostaria. Ainda é um capitalismo de shareholder, que são as empresas que estavam só preocupadas em criar lucro para os seus acionistas e para os seus donos, né? Muito cafona, a empresa que só pensa em lucro. Hoje em dia não mudou Mudou, né? A gente olha com desconfiança. Ainda existe. Incrível maioria. que pareça, ainda existe. Mas eu estava comentando com a Cintia, inclusive agora, que eu estou lendo o livro mais recente, né, do Kotler, contra os dois autores, que é o Regeneration. É um livro desse ano, faz 3 meses que ele foi lançado. E ele está falando exatamente disso. A gente tem que criar um capitalismo para a regeneração. Então, a gente não é só mais a sustentabilidade. A sustentabilidade era quando a gente estava tentando fazer menos mal. A gente precisa agora proteger o que já existe, arrumar o que está de errado e passar a olhar como que eu regenero e como eu passo a fazer tudo para ter impacto positivo a partir de agora. Porque a gente não tem mais tempo de ser só sustentável. Deixa de prejudicar e resolve o que já foi prejudicado. Exatamente. Ellen, Corre atrás. você criou a Ecomunica, né? Sim. Uma agência que está hoje entre as maiores 50 agências de comunicação do Brasil. Sim. O que te levou a criar a Ecomunica e defina pra gente o que seria essa comunicação inclusiva que você tanto defende? Olha, eu criei Comunica porque o mercado de comunicação e marketing, né? Eu trabalhei em agências, trabalhei em veículos de comunicação bem no comecinho da minha carreira e eu via o modelo corporativo, né? Inclusive no livro tá lá, Corporation is obsolete, né? As corporações estão obsoletas, né? Da forma como elas estão estruturadas. Eu tinha um incômodo com isso já lá atrás, mas eu também tinha um incômodo de como o trabalho na área de marketing e comunicação era precarizado e como ele era elitizado. E eu sempre tinha essa questão, se o Brasil tem, né, mais da metade de pessoas negras, entre pretas e pardas, metade de mulheres, como que uma agência pode criar estratégias de comunicação, branding, performance para os brasileiros
sendo completamente branca e masculina na liderança, que era o que mais tinha, né? Então, eu criei Comunica desse incômodo e o incômodo também de como ainda, lá em 2012, que foi quando eu criei a agência, o PR, o branding estavam separados da performance e eu via isso rolando uma convergência entre essas disciplinas, né, que eram muito separadas antigamente, e eu queria fazer algo diferente, tanto do ponto de vista técnico de entrega para o cliente, como do ponto de vista de diversidade e inclusão, né, que hoje é diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, do ponto de vista de impacto para as pessoas e Hoje é o quê? transparência. Inclusão. Hoje a sigla correta, né, é diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, porque a gente não adianta você só ter diversidade se você não inclui de fato as pessoas. Não adianta a gente ter diversidade sem equidade, que é justiça, né? Não adianta eu não investir no pertencimento das pessoas àquela organização. E aí uma outra questão, que foi o que você perguntou da comunicação inclusiva, era isso. Como é que a gente... Tudo bem, a gente é diverso, a gente está fazendo inclusão, mas a gente tem que incluir na linguagem também. E isso é algo muito importante para as campanhas como um todo. Desde um letramento correto num press release a um site acessível ou redes sociais de fato acessíveis para as pessoas, isso é uma responsabilidade dos profissionais de comunicação, das agências. E na nossa experiência a gente vê que isso acaba ficando por último. Eu trabalhei com muitas empresas em que eu via uma pessoa muito júnior fazendo as redes sociais e fazendo audiodescrição, por exemplo, que é o que faz com que as pessoas cegas e de baixa visão consigam ter acesso aos conteúdos nas redes sociais. Tem uma área técnica para isso, existem cursos técnicos profissionais, né, para isso. Então, por exemplo, na Ecomunica a gente forma todo mundo em audiodescrição, isso é um exemplo. A gente forma todo mundo em letramento, tanto de ISTG, quanto no letramento de diversidade e inclusão. Porque como é que eu vou fazer uma campanha, né? Nossos clientes são, maioria, muito engajados na pauta de inclusão. Como é que eu escrevo um press release sem ter o letramento correto? Né? Isso não pode não sair bem feito, né? Depois enquanto cliente. Fala Exatamente. alguns clientes seus pra gente. Então a gente tem desde Do Sistema B. o Sistema B, que é nosso cliente, sim, até a gente tem todo o grupo Sony no Brasil, Sony Pictures, os canais XN Sony, a Floresta Produtora, que é líder em produção, na parte de SG de produção, porque imagina o impacto que tem, né? Produção, desde ficção a Shark Tank, são eles que produzem, entre outras. A gente tem a Green Electron, que é a maior, a principal gestora de logística reversa de eletroeletrônicos, né, da indústria brasileira de eletroeletrônico. A Deezer, a Decathlon também, que é líder aí em ecodesign para produtos esportivos, né? Ela tem um impacto gigante, porque ela está em dezenas de países, entre outros, né? E você sente que as pessoas que tá realmente evoluindo? Eu acredito que sim. Eu acredito que, como toda tendência, a gente tem os pêndulos. A gente tem Essa coisa que você falou desse pessoal que faz Do AUE, modismo. do modismo. De que eu tenho que Mas constar, a coisa né? do modismo também sobra ali, se retém uma verdade, Sim. né? Porque não vai ter planeta, né, gente? Se de fato a mudança não acontecer. Então, eu acredito que a mudança veio para ficar, mas teremos resistência a essa mudança porque ela é incômoda, né? É extremamente incômodo, muda a pergunta, muda a forma de fazer as coisas dentro de empresas gigantes. Exato. Então, mas eu acredito que ela E veio como é pra que você ficar. implantou isso que você defende dentro da Ecomunica? Quem são as pessoas que trabalham com você? Quantas são? Como é que é o seu esquema lá? Tá. Como o meu incômodo tinha a ver com isso, então a Ecomunica ela começa já com uma mentalidade de ESG, principalmente no S, né, Certo. no social. O impacto para os trabalhadores e o impacto para a comunidade. Por exemplo, a gente sempre, desde muito cedo, a gente faz trabalho pro bono para instituições que não têm grandes financiamentos. ONGs, a gente tem sempre um preço especial para ONGs. Então, isso já
é um impacto bem importante, né? Porque a gente quer ajudar com narrativas que mudem a sociedade. Aí a gente tem nossas políticas de diversidade e inclusão, que são bem ousadas para agências, no geral. Pra você ter uma ideia, a média de pessoas pretas e pardas em agências, saiu um dado da Mega Brasil, que é quem faz o Anuário de Comunicação Corporativa no Brasil, é de 20% em geral. A gente, esse número oscila, mas a gente tem mais de 30%, isso com certeza. A gente também tem uma preocupação muito grande, por exemplo, numa inclusão real das pessoas. Então, por exemplo, todos os nossos funcionários têm convênio médico que é totalmente bancado pela agência. Por quê? Porque eu não quero que uma pessoa que esteja... Porque eu vou contratar pessoas de lugares periféricos, eu vou contratar pessoas que ajudam a bancar a família, né? Essas pessoas, elas não podem... Às vezes, R$50 é muito dinheiro. E elas não podem, nem a coparticipação no convênio pode ser decisora entre ela ter ou não o convênio. Eu quero que ela tenha um convênio. Então, as pessoas não têm nenhuma coparticipação no nosso convênio médico. Por exemplo, todo mundo na agência tem 2 meses a mais, além do que a lei exige, de licença maternidade e paternidade. Pai também tem, né? Pai também tem. Eu adorei saber que pai tem. Tanto para adoção quanto para filhos biológicos, independentemente do arranjo familiar. Isso é muito importante para que a gente, para esses bebês, para não sobrecarregar as mães, entre outras coisas. Então, são vários detalhes. Só você que não tirou muito, né? Pois é. Empreendedora. Pra dona não tem SG. Mas eu tento, viu? Eu tenho uma vida um pouco melhor que a maioria dos empreendedores. E quando a gente faz reunião, reunião, as crianças estão lá chorando, eu acho interessante isso. Você, tipo, normalizou essa coisa humana, assim, Total. né? E sobem inclusive, meu filho de 4 anos, às vezes, sobe na minha cabeça durante a reunião, e é isso aí. Vamos tocando. Vamos tocando. Mas a agência tem um bom desempenho, só melhorou depois que você implantou mais ainda as questões do ISG, né? A gente já fazia o processo do Sistema B. Eu quero deixar claro assim, que não é uma coisa que te impacta. Desculpa te cortar assim. Imagina. Mas financeiramente também é bom. Sim, é bom para o nosso. É muito bom para nosso awareness, né? Para a forma como para a reputação da Ecomunica. Sim. Mas o que aconteceu com a gente foi um processo que a gente já fazia muita coisa. A BIA, né, que é o... como que a gente define a BIA? É avaliação de impacto B, que é BIA, Impact Assessment, por isso que a gente chama ela de BIA. Que é o quê? Que é exatamente o quê? Pode explicar? Então, é um formulário online que são 200 perguntas. Então, qualquer pessoa pode fazer, é gratuito. Você vai lá e começa a responder. Eu tenho isso dentro de 5 pilares. Então, para fazer a analogia do ESG, é o E do meio ambiente, o G da governança, mas aí o S, que é esse que a Ellen falou que é o mais forte deles e que para o mercado geralmente é o mais fraco, a gente quebra em 3. Todas as pessoas que são impactadas pelo seu negócio, seus trabalhadores, sua comunidade fornecedora e seus clientes finais. Sim. Então a gente vai fazendo diversas perguntas para a empresa ver onde que ela pontua. E daí o que a gente escuta é que isso vira uma bússola para as empresas, muitas vezes. Exato. Que não só você consegue identificar aquilo que você é bom, então isso tudo que a Ellen comentou é impacto positivo que ela está gerando. Às vezes quando a gente pensa no ESG, a gente fala, porque a empresa tem embalagem reciclada, ou porque ela faz doação, as pessoas tendem a pensar só naquilo que vai para fora. Mas tem um impacto intrínseco ao negócio que é muito importante. Então, quando a empresa começa a responder o questionário, ela vê onde que ela é boa e ela vê onde que, nossa, eu não tenho essa prática, por exemplo, de licença paternidade inclusiva. Não me custa nada, né, incluir isso. Eu vou ter mais satisfação dos meus funcionários, eu vou ter mais retenção, eu vou ter ganho de produtividade. Então, assim, no final, ao implementar essas práticas, a empresa começa a perceber que a estratégia de impacto, ela é uma fonte de diferenciação interna e externa. Muitas vezes ela encontra formas de reduzir custo, inclusive, porque ela percebe que ela está sendo ineficiente. Então, eu nunca parei para pensar o que está acontecendo com meus resíduos na parte. Então, eu tenho que fazer um projeto para reduzir meus resíduos. Naturalmente, ela vai ter menos perda. Então, ao fazer esse processo da BIA, né, que é responder à avaliação de impacto, a empresa se identifica. A Shein tem chance de ser certificada?
Olha, Um dia. Não, mas assim, tipo, que o certificado. Vai, Alexandra. A fofa. A fofa. A Shein tem chance de ser certificado um dia? Por exemplo, eu quero saber assim, empresas que fazem um produto, que por mais que elas sejam legais, inclusivas e tudo dentro, provador, tem luz solar, tudo, mas o produto que ela faz, o sistema S chega no produto? olha, assim, não dá para responder Sistema S. Sistema B. Sistema S é do Sebrae. A empresa, ela vai ter que responder todos os critérios, né? Então, ela tem que Mas você chegar... chega no produto final. Então, assim, ela tem que chegar em pelo menos 80 pontos. E chegar desses 200 perguntas, ela tem que tá. atender a pontuação de pelo menos 80. E que é muito difícil. Por isso que falam assim, é um Demora processo... ano, para empresa de grande porte, chega às vezes 3, 5 anos. É um processo de... Sei. Ela responde o questionário, aí ela tem que submeter provas de todas as perguntas, passam por um processo de auditoria. Então, assim, empresa de grande porte, dá. Aqui no Brasil a gente tem empresa, a gente tem a Hering, a gente tem a Arezzo, tem empresas de grande porte que conseguiram e alcançaram esse Sei. padrão. Mas depende do processo. A grande maioria não consegue. Então, pra você ter uma ideia, como essa ferramenta é gratuita, a gente tem mais ou menos 10 mil contas que foram criadas de empresas que responderam. 300 conseguiram a certificação. Então, assim, dessas 10 mil que preencheram, que fizeram sua 3%? autoavaliação, 300 conseguiram chegar lá. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. 3%, não é isso? 10 mil, é... É isso. 3%. Nossa, pouquíssimo. Pouquíssimo. E só falando... Então quer dizer que a Shein vai muito difícil. Mas você não respondeu. O produto final impacta no resultado? Impacta com certeza, porque Quer dizer, a matéria-prima. Impacta da Que é onde muito vem a complexo. matéria-prima, como é o processo fabril, as emissões que ela tem. Impacta, então assim, tudo isso vai gerando as pontuações que ela precisa para chegar nesses mínimos de 80. Entendi. E o que eu gosto de comentar é que tem um pilar, que é esse pilar de clientes, que às vezes as pessoas acham que é satisfação. Então, é uma empresa que é perfeita ali na satisfação, faz um atendimento impecável, então eu vou bombar no de clientes. Não, o de clientes hoje em dia é o pilar mais difícil de pontuar. Porque as empresas que pontuam lá são empresas que são voltadas a atender um problema social, uma desigualdade. Então, por exemplo, a Pentes, que vocês entrevistaram recentemente, ela atende uma dor específica de consumidores. Ao entregar um produto que melhora vidas, a empresa pontua em clientes. Não basta você ser impecável ali nas estrelinhas. Você tem que, de fato, ter um modelo de negócio voltado para reduzir desigualdades ou problemas sociais. Então, assim, o produto que a empresa entrega, sem dúvida, impacta. Cada empresa é avaliada de acordo com a sua materialidade, que a gente fala, né? Então, uma empresa de serviço, uma empresa de bens de consumo, uma empresa de um setor ou de outro. Tem setor que a gente considera controverso. Então, a gente nem... Tipo... Base petróleo. Sei. Quer dizer, a Rodia não pode ser B-certificate. Assim, tem processos que são submetidos globalmente, então, assim, tem setores que... A Friboi dá? Tô colocando a Cíntia numa situação. O agronegócio, aqui no Brasil, ele é considerado um setor controverso, porque ele é diretamente vinculado a questões de desmatamento, mas não é um limitante. Então, assim, a empresa, ela precisa submeter mais documentações do que outras empresas por estar no setor controverso. Certo. Então, assim, a gente tem algumas empresas do agronegócio, mas aí A Brapa, do algodão. A Brapa... Ela não é hoje em dia, ela tem que passar pelo processo. Tem que passar Eu queria até falar sobre clientes, que você falou, que isso foi um ponto, porque quando a gente preencheu a nossa BIA, ajudou a gente a ver que a gente já fazia muita coisa, e eu até recomendo empresas que estejam assistindo, entra lá, faz de graça. Uma autoavaliação. Sistemab.com. Sistemab.org. Sistemab.org. Uma autoavaliação. Muito bom, gratuita. É bastante trabalhoso, mas é uma forma de você medir coisas, da empresa medir. Eu respondi pessoalmente a todo o formulário. E é confidencial, então não é que você vai estar abrindo para o mercado os seus problemas. Exatamente. Né? E ajuda você a balizar as coisas e entender onde que você tem que melhorar. E um ponto de clientes que você falou que é muito importante, a gente pontuou muito bem em governança, muito bem no S também. O nosso pacto ambiental é baixo, mas a gente também a gente compensa carbono, a gente faz o básico, né?
Mas a parte de clientes, por exemplo, que era uma dor muito importante da agência, porque assim, o meu mercado, não tem como falar isso de um jeito bonitinho, mas assim, o mercado de agências, ele tem uma série de práticas com os clientes que não é muito bacana. Por exemplo, o ganho de alguns comissionamentos que não está claro para o cliente. Por exemplo, uma porcentagem da mídia que o cliente que a agência compra para o cliente. Né? A gente, por exemplo... Não é muito transparente. Não é muito transparente. Exato. E conflitos de interesse também. A gente... isso me incomodava muito no mercado. E a gente hoje fala, não, meu cliente, quem paga a conta é esta empresa ou esta organização. É tudo muito transparente. Se, por exemplo, alguma mídia oferece pra gente comissão, a gente fala, fica para o meu cliente de desconto. A gente tem essa política, por exemplo, de que o cliente, e é tudo muito transparente para esse cliente, tanto o uso de horas do time, quanto outras coisas. E, por exemplo, se a gente analisa o impacto social e econômico do selo em si, você acredita que as empresas que têm essa certificação, isso se tornaria uma pauta de definição econômica, por exemplo? Como assim uma pauta de definição econômica? Por exemplo, empresas que querem obter empréstimos junto a instituições financeiras, sabe? Isso já acontece. Isso acabou de passar, está passando uma lei, eu acho que a Cíntia sabe falar melhor que eu. De impacto. Sim, a de impacto agora que está passando no Brasil. E em Portugal, por exemplo, você já consegue financiamento mais barato se a sua empresa tiver em conformidade com todos os pilares ESG. Então, eu acredito que isso outro ponto. A gente está chegando num ponto em que as empresas que são realmente comprometidas com o ESG, elas precisam olhar para a cadeia de fornecedores dela. Uhum. Então, quanto mais empresas você tem nos seus fornecedores ali, que são empresas que impactam, mais a sua nota de ESG aumenta. Quando a sua nota de ESG aumenta, você consegue mais investidores. Hoje, o próprio B3, a Nasdaq, a Bolsa de Nova York, todos eles têm regras bastante rígidas para ESG, até de diversidade nos conselhos, por exemplo. A Nasdaq tem, eu não lembro exatamente a regra, mas ela tem, e as empresas têm que correr atrás disso. Você consegue financiamentos melhores, com juros mais baixos e mais investidores. Mas você também precisa olhar para a sua cadeia de fornecedores. Neste quesito, a gente se enquadra como um fornecedor que ajuda a aumentar a nota de ESG de uma série de empresas. A B3 aqui no Brasil colocou também a meta de 30% de diversidade racial nos conselhos. E essa acaba sendo uma perna que a gente atua, que eu falo que é das menos conhecidas, né? De influência de políticas públicas. Conta. Na parte essa que a Ellen comentou da N Impacto, um caminho, existem vários países que têm a lei de benefício, ou seja, empresas que são negócios de impacto têm benefícios fiscais, condições diferenciadas. Por quê? A gente estava até falando isso mais cedo. Da onde que vai o custo, né, disso de quem não está fazendo as coisas direito? Tem alguém pagando o preço. É o governo que está pagando o preço pela saúde das pessoas que estão sendo prejudicadas, são as pessoas que estão sofrendo ali na ponta pela parte de toxinas no meio ambiente, no agronegócio. Tem alguém está pagando o preço quando as coisas são baratas demais, né? Não é o bem feito que é muito caro, às vezes é o mal feito que é barato demais. E daí, a partir do momento que isso a gente estrutura legalmente, e as empresas que fazem direito começam a ter benefícios, você estimula a economia a fazer bem feito e a reduzir essas externalidades, né, que são geradas. Então, a gente tem um pouco desse trabalho, tanto governamental, quanto de influência de outras organizações. Então, quando a B3 soltou uma consulta pública para falar, a gente entra, a gente discute, deveria ser percentual de gênero, de raça, como que deveria ser a representatividade. Então, a gente tem um pouco desse papel também de articulação, que é super importante para fazer com que mais e mais empresas adotem, porque não vão ser as 300 empresas certificadas que vão mudar o mundo. A gente precisa ter formas mais massivas, estruturais, para que muita gente mude. Eu queria agora, fiquei um pouco curiosa saber a história do Sistema B, né? Quem fundou? É uma empresa privada? Não, é uma ordem, mas que surge nos Estados Unidos por meio de alguns empreendedores com esse inconformismo. Não Então, foi uma assim, pessoa aqui. Não.
E daí eles, um pouco conformados com o rumo que o capitalismo estava seguindo, essa falta de preocupação com o impacto gerado, eles criam essa ideia de Benefit Corporation, então empresas que geram benefícios, o B vem de benefício. Então são empresas que não só visam o lucro, mas que geram benefícios para as outras partes. E começam a fomentar esse conceito das empresas, das B Corps, então daí Benefit Corporations vira B Corp, que vira aqui no Brasil empresa B, que estimulando essa mudança de paradigma. Quando o B-Lab, que é a organização global, né, que lidera o movimento global, expande para o mundo, aqui na América Latina vira Sistema B. B-Lab. B-Lab global, aqui na América Latina vira Sistema B e Sistema B Brasil. Porque muito por conta da nossa também cultura latina, tem uma questão da colaboração. Você não chega em nenhum lugar sozinho. Então, o sistema é esse conceito de trocas, de interdependência. Então, que você tem que se relacionar com a sua cadeia de valor, com seus fornecedores. Você tem um papel, uma responsabilidade compartilhada. Então, daí vem a ideia do sistema, que aqui no Brasil, que surge na América Latina em 2012, aqui no Brasil em 2013, e aos poucos vai atraindo esses, de início, empreendedores mais, né, pioneiros, com uma visão mais... Você lembra quem foi a primeira certificada no Brasil? A primeira foi a Plano CDS, se não me engano, mas tem aí algumas primeiras, Maria Farinha Filmes foi uma das primeiras, a Natura foi uma das primeiras, Labora, algumas empresas aí. Como é que vocês fizeram o marketing da ONG, assim? Como é que ela foi? Ela foi muito pelo boca a boca no foi início, pelo boca a boca. né? Então, muito por conta desses empreendedores, um inspirando o outro. Começa a ter aí essa expansão forte pela busca de certificação na hora que tem esse boom do ESG. Então, né, é nítido, assim, é uma curva exponencial. E daí a gente também começa a investir um pouco mais em comunicações, redes sociais, mas é até um trabalho que a gente começou a fazer mais no último ano, porque como é uma organização que vem muito antes do movimento ESG, tinha até um receio da gente se colocar lá e perder um pouco da essência, né? Porque a gente não quer se posicionar como algo só para ali um selinho, não é só um selinho, né? Não é algo que você paga e põe. Que existem outros selos no mercado que são muito mais fáceis. Isso tira a credibilidade do selo, né? Porque assim, o selo, eu já entendi, ele está dentro do sistema. Hoje eu só vou falar de capitalismo, tá? Eu tô com essa mania. Hoje ele está dentro do sistema, ele não é uma coisa fora, né? Ele está ajudando o sistema a se regenerar ali dentro dele, né? E tem pessoas que abrem muito, desculpa a palavra, as pernas para o sistema que nós estamos, que faz concessões. Tem selos que fazem concessões. Vão surgindo selos, e daí vão surgindo o selo selos... o selo do algodão, ele não liga de ter agrotóxico, ele fez concessões, eles se acham melhores do que o algodão que não é certificado. O Brasil é conhecido mundialmente, não tem nada a ver com o sistema B, tá? Não é, mas assim, é outro selo e que de repente... Só porque não tem trabalho escravo. Exato. Então, aí, o que aconteceu foi selos específicos. Que tá então, tudo bem, não precisa pode ter selo da origem do material. Isso. É o selo cruelty free. É o selo, alguma coisa de diversidade social, sei lá. Então, as empresas começaram a usar um pouco dessas certificações. Se é cruelty free, você pode fazer um monte de petróleo. Exato. E daí você fica com uma visão muito nichada. De selinho. Então, eu faço bem isso, usa isso para o marketing, mas tem um monte de outra coisa lá que não está sendo. Então, a nossa proposta é uma proposta de que, assim, não adianta você ser bom numa coisa e não olhar para o resto. Entendi. Você tem que garantir, por isso que é o mínimo dos 80 pontos, porque para chegar no mínimo, você precisa pontuar nos 5 pilares, de alguma forma. Então, é uma forma de falar assim, tem que estar integrado ao negócio. Além disso, você vai passar por uma auditoria, então tem que comprovar que não é só no discurso, não é só porque você acha que é bom naquilo, você realmente tem que ser bom naquilo. E é aí que a gente vai se posicionando. Então, voltando para a sua pergunta, né, de como que a gente se comunicou, a gente continua muito pela indicação, pelo boca a boca, mas a gente começa também a se colocar um pouco nesse processo da jornada. Né? A gente gosta de falar que ser B é uma jornada, né? Não é uma posição, é uma direção. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa... Não é um ponto de chegada. Exato. Qualquer empresa pode entrar nessa jornada. Certo. Empresas que estão... eu vou
começar uma área de ESG, vou instalar uma área de sustentabilidade. Eu ouço muitas vezes empresas centenárias, familiares, que às vezes os sócios são mais conservadores. Então, tem esse processo mais inicial de mostrar... O que você indica, assim, para quem não tem zero consciência disso, por onde você começa? Começar pela avaliação de impacto, que nem a Ellen falou. Por essa que está online. Tá. E se às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo, não tenho recurso. Aí a gente tem, inclusive, apoio disso. A gente também faz esse processo de assessoria, de consultoria, para quem precisa de ajuda. Pago. Tá. Para quem precisa daí você de entra ajuda lá dentro. Por onde eu começo, Sei. né? O que eu faço? Olha, faz um diagnóstico. E você escolhe pelo tamanho da empresa, obviamente. Exato, Tá. proporcional ao faturamento, é uma faixa com base em faturamento. Tá. E assim, poderia-se dizer que as empresas do capitalismo agressivo, teoricamente, seria quase impossível de obter a certificação? Capitalismo agressivo. Eu adorei esse entende termo, por- gente. Gente, é um capitalismo onde eles não dão Selvagem. bem selvagem, onde sim. o lucro é a única coisa que presume. impossível. E é o Impossível. que mais tem. Na China tem? Então responde a sua pergunta da Shen. Na China tem sistema B? Você sabe que eu não tenho certeza. Será que lá tem? Tá? Não tem nada contra os chineses, mas Eu acho que deve ter. Eu acho que porque Eu eu acho acho que não que é a Shein porque, eu acho que deveria- não é porque é chinês que não Claro deve que ter. não, mas a gente diz assim, porque lá o volume de pessoas é tanto que eles trabalhando que eles Eu falam, tenho- só é. de eu dar emprego, a gente sempre cresceu escutando isso. É da China, melhor ele ganhar pouquinho pra fazer do que não ganhar Que é a nada. precarização, né? É, Então, esse isso é uma das. discurso. Isso que a gente começa a questionar, né? Quanto que você está pagando pelas pessoas, quanto que você está valorizando o trabalho, Pois conhecimento é. tradicional. Então, é assim, tem que ser algo integrado mesmo, tem que estar no escopo. Ellen, quando você aceita um cliente e traz para a agência, é uma certificação que você olha, que é importante? Eu falo, eu adoraria trabalhar com Só com o empresas máximo B. de empresas B, empresas com esse olhar, mas eu acho que isso eu tenho um pouco impacto aí, né? Sim. É claro que tem nichos, né, de indústria, mercado que a gente não atende combustíveis fósseis, a gente não atende a indústria da carne, eu sou vegetariana, isso é algo bem importante para mim. Mas não é um requisito para trabalhar na agência, nada disso, mas é só de não atender. A gente não Essa atende agência é só vegana. Não. Mas preferencialmente. Mas eu dou uma influenciada ali no pessoal. A gente não atende setor de armas, né, cigarro, tudo isso. A gente são não... os mesmos setores que a gente considera controversos. A gente não atende e a gente analisa bem. E aí as empresas, elas precisam, porque qual que é a grande sacada, por que a gente acaba sendo muito benéfico para empresas que estão seriamente na jornada ESG? Porque quem está seriamente na jornada ESG, que está olhando para os 3 pilares, e sempre a empresa está olhando para um pilar mais do que para o outro, isso é normal, tá? Absolutamente normal. Ela precisa comunicar isso de forma integrada dentro da empresa. Tanto na comunicação interna, quanto na comunicação externa, para a marca empregadora, nas suas campanhas, na sua performance, ela tem que olhar isso 360. E é muito difícil, ela precisa treinar o time dela de marketing e comunicação para isso. Então, a gente já entra ajudando esse cliente em treinamentos, em sensibilização. A gente, por exemplo, foi responsável, a gente fez, comunica todas as cartilhas, por exemplo, de diversidade do C6 Bank. A gente atende o Banco Votorantim também, o Banco Votorantim bastante, está bem evoluído na jornada de diversidade e inclusão. A gente também faz projetos para eles na parte de comunicação interna. Então, a gente tem clientes em diferentes pontos da jornada. O que nós não temos são clientes que não querem entrar na jornada. Exato. Porque já aconteceu, por exemplo, de a gente estar num processo de prospecção, nosso time comercial, falou, olha, tem aqui uma empresa de bioenergia. Nossa, vamos lá ver, né? Poxa, bioenergia que vai plantar milho na Amazônia? Não, né? Então a gente não atende. Por exemplo, a gente olha... Ai, dá vontade de não atender e denunciar, né? Sair gritando. Mas tem... a gente... eu não acredito em revoluções sangrentas. Tá bom. Eu acredito... Você é mais A Alexandra vem com sangue nos Mas olhos, não é- entendeu? não Vamos é- denunciar, vamos É que denunciar. revolução sangrenta
sangrenta, você vira um assassino pra matar o assassino. Com Vira certeza, um não. A gente assassino. tá. Inclusive, foi isso que a gente falou. De ficar despejando números de quanto que a moda impacta. Quer dizer, mais ou menos dentro. Eu acho importante a gente saber a realidade, mas eu acho que é importante, assim, esse livro que eu tô lendo, o Regeneration. A gente vai entrar agora. A gente, inclusive, tem que entrar nisso já, que a gente já tá falando, né? Vai. Que é justamente disso. A gente precisa olhar para o bem comum, o que é bem comum e o que é regeneração, e a gente precisa trabalhar juntos. E a gente vai ter que conversar com gente que discorda da gente, que está fazendo as coisas diferentes da gente. E não dá para falar com essa pessoa no converso. Claro, tem indústrias que, pelo que elas fazem, elas vão ter que rever o que elas fazem, né? Sim. Por exemplo, a extração de combustíveis fósseis. Agora, existem várias outras empresas que estão que elas não são perfeitas, e aí Comunica também não é. Só que a gente está junto na jornada, numa jornada séria e consistente. Isso que é importante para mim. Se a gente ficar procurando muito perfeição, porque a gente olha, né, tem um lado militante de todos os movimentos sociais, movimentos que eu acho que eles têm um papel, movimentos de meio ambiente também, eles têm um papel importante para chamar atenção, mas se você não criar diálogo, você não muda nada. Ou você muda de um jeito sangrento. E aí não é nesse momento que eu quero criar meus filhos, sabe assim? E eu posso contar uma coisa aqui da parte de comunicação? Acho que a Comunica faz um trabalho, parece, pô, como que a empresa não sabe comunicar o que ela faz, né? É tão comum. Assim, as empresas, mesmo que depois aquelas poucas que conseguem a certificação, elas chegam e falam assim... E agora? E agora? Como é que eu conto essa história? E daí, às vezes, elas querem falar de um pilar que não é a fortaleza. Eu quero falar de meio ambiente porque o mercado entende que isso é mais importante, mas ela tem um baita trabalho em comunidade, sabe? Assim, ela faz um trabalho brilhante ali de pequenos produtores ou de comunidades abastecedoras. Você fala, não, conta essa história, olha que incrível o trabalho que você faz. Então, esse trabalho de ajudar as empresas a entenderem é muito importante, porque a gente começa a agregar valor e fazer com que as pessoas questionem da onde está vindo, questionem que escolha que eu vou fazer? Eu vou comprar dessa marca ou dessa marca? E daí você começa a ensinar, olha, vai atrás, vê da onde que está sendo feito o produto, vê quais são as matérias-primas. Essa empresa tem muito caso de assédio, né? Dá para... O Google hoje em dia tem tudo, né? Então, estimular... Quanto mais as empresas contam suas histórias, mais estimula os consumidores a irem atrás do que está sendo feito de verdade. Levanta o debate, coloca em pauta. Exato. Né? Acho que tem muito limite ali do greenwashing, do ESG washing, não sei como é que chama, mas... Mas também que você precisa falar, você não pode se calar, né? Tanto, a gente vê muita gente comunicando algo que, assim, é básico, né? Nem deveria também ser tem isso, Infelizmente, tem muita gente que ainda faz as escolhas por conta desse básico. É porque é reciclável. Tipo, camiseta de garrafa PET. Não é legal, galera, porque quando você lava, sai o PET na água. Então, as pessoas ainda... vai demorar quantos anos para decompor? E daí, quando a gente fala dos problemas, né? Tem que olhar, às vezes, os problemas para encontrar também soluções. Com certeza. Eu comecei a ver que muita empresa surge específica num problema. Então, assim, eu vou resolver essa questão de resíduos, né? Tem uma empresa que eu adoro, chama Retalhar, que ela olha a roupa e fala assim, reciclar uma roupa não é que nem uma embalagem, que geralmente é o mesmo material. O botão é um material, a linha é outro material, a costura é outro material. Então, tem uma empresa que ela pega a roupa, ela quebra em vários materiais e ela encontra a cadeia circular para cada um deles. Reciclar. Retalhar. Então, ela faz esse trabalho de circularidade para garantir que reduza ao máximo. Porque hoje só 20% que legal. das Dá mais roupas exemplos de empresas legais brasileiras que estão certificadas. Tem uma que eu amo, que chama Movimento Eu Visto Bem. Que chama Move, que também a empreendedora é maravilhosa, a Roberta Negrini. Ela faz um trabalho de inclusão de mulheres carcerárias, né? Então, mulheres que estão em cárcere ou que saíram, então ela faz esse trabalho de capacitação, de geração de renda. Então essa é uma que tem a parte de comunidade gigante. O modelo de negócio dela é empregar mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade para que quando elas saiam, elas tenham renda e elas tenham uma profissão. Então essa para mim é maravilhosa. A Moving é uma empresa, uma das primeiras também do movimento, que hoje é a empresa com maior nota no sistema Moving, que é uma empresa carioca também muito incrível, de roupa. Camisetas, roupas, muito, muito inspiradora. Tem
que mais? A gente tem algumas outras de algodão, tem empresas específicas, assim, de sapato, a Insecta, uma que eu amo. Amo que também. sapato. Assim, estilo, sustentabilidade, sapato vegano, que tá ali, né, como pioneira. Então, são diversas Essas empresas. pequenininhas é mais fácil elas crescerem certinhas já, né? Quer conhecer também o site do Sistema B? Tem lá todas as empresas. Bota na Tem. busca moda, todas Tá as empresas. ótimo. Bora lá. Muito bom, vamos entrar. Bom, meninas, práticas sustentáveis que vocês têm na vida pessoal de vocês. A Ellen já falou do livro, que você quer indicar esse livro? Eu acho que ele não tem em português, ele esgotou. Ele não Então tem no indica Kindle. um livro de comunicação que você acha que é moderno, que você acha que as pessoas que querem ser como você quando crescerem, que elas precisam ler. Nossa, tem tanta coisa. A gente estava falando disso, né? Tem os livros da área de comunicação, mas tem os livros que não são de comunicação, que eles são de... Da vida. Abrir a mente. De abrir a mente. Ai, dá eu um. acho... Você vai Não, falar um? eu vou falar do Ailton Krenak, que eu acho Tá. que... eu acho que a gente tem que começar a ler mais pessoas indígenas e mais pessoas negras Muito no bom, Brasil. isso Eu mesmo. acho que a experiência toda... Eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil. A branquitude. O lugar em que nós, pessoas brancas, ricas ou de classe média, porque a nossa experiência é muito parecida, né? A gente tem uma passabilidade, independentemente da classe social. E eu acho que a gente precisa, para além de ou mais um livro de marketing ou mais um livro de negócios, eu acho que a gente precisa aprender sobre racismo estrutural. Agora, este livro que eu estou lendo é o Regeneration. São 3 autores, incluindo Kotler, que é o pai do marketing, que vem já há alguns anos mudando o que ele falou lá atrás, Sei. né, em diferentes Se livros. atualizando. Aham. E este livro, eu só não... Né, eu indico ele, mas é que eu tive que comprar na Amazon, veio dos Estados Unidos. Ou deve ter Kindle. Não tem no Kindle, eu procurei, senão sei. não teria pedido para vir. Ele não tinha, pelo menos até 2 semanas atrás. E ele tá falando sobre marketing e negócios regenerativos e como isso Gostei desse livro. é muito bom, muito bom. Super indico. Agora, vida pessoal, eu tenho várias, sou vegetariana, meus filhos são também. Então, Tenho um de 4 anos, um bebê que tá na introdução alimentar e gosta de tofu. Eu não gosto de tofu, tá, gente? Assim, eu gosto de tofu temperado, bem feito. O do Clô estava maravilhoso, Uma nosso comida evento, né? indiana, bem feita. Agora, assim, ó, na minha casa a gente é craque em fazer muita porque coisa você é com vegetais. vegetariana. Eu não sou vegana, eu sou É. vegetariana. Agora, meus filhos são vegetarianos também, mas adoram tofu com azeite. Adoro, comem adoro. muito. Você também é vegetariano? Não, sou ali no flex. Sei. Mas, Evito, mas não sei. eu acho que é importante a gente ser a O base. Jonathan é super vegetariano. Super. Olha o músculo dele. Mas, Até vermelho. mas alguns dos maiores fisiculturistas do mundo são já veganos. viu aquele Tem um filme? documentário, né? É super saudável a dieta. O lance Gente, Schwarzenegger é vegano. é que Essa até eu duvido, mas só ele que tem que fazer mesmo. muito exercício, porque Muito, e é tomar muito carboidrato, né, que você ingere. Mas Não. é um carboidrato muito saudável. Que você substitui por ervilha. Não, gente, dá pra comer proteína vegana. Tem Dá pra muito de comer proteína vegana isolada, mas tô falando que só na alimentação tem essa questão. Mas eu acho é super saudável, é bom pro planeta. Essa é uma das maiores mudanças que todas as pessoas podem fazer. E não precisa, eu falo para as pessoas que estão à minha volta, minha família inteira come carne, meu marido é vegetariano em casa, na rua ele come carne. É uma questão de redução. A gente não tá Também falando acho, em... não é de ser severo a gente tá falando, rígido. se a gente reduzir e Já deixar tá para ótimo. ocasiões especiais, É. já é sensacional. E pra saúde também. Vai, meu amor. Sente aí, qual o seu livro? Meu livro, eu acho que o livro que me deu essa chacoalhada, eu tô muito conectada com o clima, né? Então eu tenho um livro mais ali de letramento, talvez, que chama Justiça Climática, da Mary Robinson. Então ele é muitas histórias, é um livro gostoso de ler, simples, porque ele, assim, histórias de pessoas no mundo que estão sofrendo as consequências reais. Então ele mostra um pouco do... Não é só ambiental, não é uma questão ambiental e não é uma questão tão longe de nós, que às vezes as pessoas acham, é só onde está derretendo, né? Não, tá bem pertinho. Então, esse de Justiça Climática é um que é Justiça fácil, Climática. gostoso de ler e eu acho que é relevante. Mas o que realmente me chacoalhou
foi o Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum. Ai, sei. Esse, pra mim, não é um Ai, livro Eliane, que você você dá pra podia vir ler. aqui, eu sou tão apaixonada por você. Esse não é um livro que dá pra ler de uma vez só. Assim, você vai lendo, ele Vai mexe. É. Você tem que dar aquelas paradas, tem que refletir, mas assim, ele é incrível. Ele tem um pouco disso. O que conta o livro? Ele mostra a vivência dela e toda como que ela chama a Amazônia o centro do mundo. Então, como que hoje a gente enxerga a Amazônia de fora e a Amazônia, na verdade, regula muita coisa no mundo, tem uma questão de ancestralidade, tem toda a questão social vivida pelos povos da floresta, como foi o impacto de grandes obras públicas. Então, ele toca em diversos pontos, tanto mais ancestrais, quanto econômicos, sociais. Assim, fundamental tocante. nesse momento. Ele muda, assim, uma chavinha. Então, esse para mim é a minha seus grande hábitos recomendação. mais sustentáveis. Acho que meus hábitos, eu tive um grande hábito que foi sair da capital. Então, hoje em dia, eu moro no litoral, isso faz com que eu tenha aí uma conexão com o meio ambiente muito forte. E eu acho que esses hábitos de questionamento. Eu sempre fui a pessoa que lê rótulo, porque trabalhei com marketing a vida inteira e sei a importância de você ler as letrinhas ali, os ingredientes de cada produto. Mas eu acho que eu fui trazendo isso para além dos produtos, para qualquer produto, para qualquer vestuário, roupa, etc. De saber de onde vem. Então, eu quando era marqueteira, eu criei muito produto sem me preocupar com de onde vem os ingredientes, quem faz. E daí, quando eu me tornei uma marqueteira de impacto, né, que foi uma passagem ali que eu fiz pela Mãe Terra, eu percebi que era fundamental, assim, saber que aquele produto não só era saudável, mas que ele tinha ali uma essência, que ele estava gerando benefício para todos. Então, isso hoje para mim é um hábito, eu questiono muito quando eu vou fazer uma compra, se eu preciso daquilo, então isso também mudou muito, né? Essa tentação, e eu acho que até o próprio negócio de sair do burburinho da cidade me fez começar a questionar muito. Aqui é muito fácil comprar. A tentação está à vista o tempo inteiro. Tá o tempo todo. E quando você não tá nesses centros comerciais, você para os valores são outros. Você para de questionar, eu realmente preciso daquilo? Então, a primeira vez que eu saí de São Paulo foi na pandemia e eu fui com uma mochila e vivi 1 ano e meio. E daí você vê o quanto que você precisa de muito menos do que você realmente tem. Você começa a questionar seus hábitos de compra, Então, isso para mim acho que foi um grande hábito, não só ver de onde vem, mas realmente questionar se eu realmente preciso daquelas coisas. E tá próximo da natureza. E tá próximo da natureza, sem dúvida. Assim. Muito obrigada, Ellen, Cíntia, adorei. Obrigado, assim, aprendemos meninas. muito, um episódio muito interessante, né, John? Maravilhoso. Muito, muito obrigada por mais empresas do bem. B Corporates. Né? Obrigada pelo convite. Com mais benefícios para todos. Benefícios para todos. Beijos.